Boa tarde, eu me chamo Edna, sou aluna da Pedagogia do Polo de Baturité. Estamos cursando a disciplina Psicologia do Desenvolvimento 2 das Adolescências. E estamos aqui com o... Boa tarde, eu me chamo Wagner, eu sou professor e atualmente também atuo como diretor na escola do SEI São Francisco, aqui em Baturité. Professor Wagner, obrigada desde já, certo, por nos conceder esse breve bate-papo, que é muito importante para a gente. Vou iniciar, certo, as nossas perguntas. Professor, na sua experiência como professor, o bullying está presente no cotidiano da escola? Sim, infelizmente, o bullying ainda está presente no cotidiano da escola, principalmente nessa fase de início do Fundamental 2. Sexta, sétima série, bem puxado ainda para a juventude. Professor, quando você pensa em bullying, quais situações ou comportamentos vêm primeiro à sua mente? Primeiro, quando a gente tem um olhar atento para o aluno, a gente percebe manifestações na vítima. No caso, o aluno que sofre bullying, ele demonstra, ao longo do dia a dia na escola, comportamentos que são recorrentes para quem é vítima de bullying. Então a gente vê jovens que se distanciam do restante da turma, que ficam mais introspectivos, e em casos extremos a gente consegue visualizar alguns jovens vítimas de bullying que fazem uso de se automutilar. Boa tarde, eu me chamo Laíla. Com relação à compreensão dos fenômenos, que tipo de bullying você identifica com mais frequência entre os adolescentes? A gente consegue identificar muito também advindo do crescimento do uso de celulares, redes sociais. O bullying é relacionado à aparência, seja o rapaz muito magro ou mais gordo. Pessoas introspectivas também são muito vítimas de bullying. E o bullying também ele não escolhe, A gente vê várias formas. Então a gente tem a questão da aparência, a questão da introspecção, um jovem que é muito tímido. Então são esses as características que a gente percebe mais. E em quais espaços da escola situações costumam ocorrer com maior frequência? Bom, com maior frequência, geralmente quando não há a presença de adultos. A gente sabe que na escola, por mais que tenhamos vários adultos, em alguns momentos, principalmente em momentos recreativos, os jovens costumam ficar um pouco mais afastados dos adultos. E isso geralmente é onde ocorre mais. Dando continuidade, estamos aqui também com a professora Gilvânia Galdino. Obrigada, professora, desde já, certo? A senhora poderia, assim, nos repassar como a senhora percebe a diferença entre o bullying presencial e o cyberbullying? Pronto. Em relação ao bullying, ele é mais o verbal. Em relação aos adolescentes, existe o quê? O xingamento. Às vezes a criança, por ser depressiva, familiar. Às vezes acontece isso através da família, porque a criança é gorda, porque a criança tem um cabelo assim enrolado, ondulado. Então a cor da criança. Então isso acontece muito, essas características em relação ao bullying verbal. Aí sempre acontece em relação muito adolescente, porque atualmente eu trabalho com adolescentes, E eles ficam com esse xingamento, fazendo esses bullying com os nossos adolescentes. Professor Wagner, sobre os impactos socioemocionais nos alunos, quais sinais emocionais ou comportamentais você observa nos alunos que sofrem bullying? Bom,
a questão do comportamento, a quem sofre, ele tende a se isolar mais dos amigos, a, né, ficar mais sozinho na escola mesmo. A gente já teve casos de automutilação e também falta de autocuidado. É possível perceber também quando um jovem ele tende a não se preocupar com a sua autoestima. De que forma o bullying interfere na aprendizagem e na participação em sala de aula, dona Gilvânia? Isso, ele vai interferir o bullying na sala de aula. Eles ficam retraídos, eles ficam tímidos em relação de participar de aula, de participar de uma conversa, de uma roda de conversa. Eles ficam tímidos. Então, eles sofrem muito com isso. E a gente sempre procura trabalhar. Eles ficam retraídos, eles ficam recolhidos ali no cantinho deles. Eles sempre procuram as últimas carteiras que ficam mais nas laterais para poder não ter esse contato com nenhum adolescente. Professora Gilvânia, sobre o papel do professor. Como você costuma agir quando identifica ou é informado sobre uma situação de bullying? Em relação a quando a gente identifica o aluno que sofre bullying, a gente procura trabalhar com a família, com o assistente social e também como professor a gente precisa ter um olhar diferenciado para você se aproximar dele, para poder você descobrir qual é o bullying que ele está sofrendo. Mas o mais importante é a gente trazer a família e também levar até o psicólogo, assistente social, para a gente poder trabalhar com ele. E quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelo professor para lidar com esses casos? A maior dificuldade que eu acho é em relação às salas ser muito numerosas e a gente poder identificar o que está acontecendo. Porque nós não passamos 4 horas dentro da sala de aula com eles. Passamos 2 aulas, né? E quando é uma sala muito numerosa, a gente às vezes passa despercebido. Mas quando você percebe mais ainda, quando a criança fica recuado. Em relação às ações da escola, a escola possui projetos, orientações ou protocolos para enfrentamento do bullying? Sim, nós trabalhamos com o projeto Previne, nós trabalhamos com a família, com psicólogos, assistente social e a professora do AEE e com os cuidadores para ter um olhar diferenciado. Wagner, como a equipe pedagógica e a família costumam participar nesses casos? Através dos projetos, como já foi dito pela professora, projeto como Previne, que é ligado ao Ministério Público do Ceará, ele tem atividades com as crianças, com as famílias e também com os profissionais que trabalham na instituição. Além disso, o que nós, enquanto profissionais, podemos fazer é buscar acompanhar o máximo de crianças que a gente puder, identificar e alertar as famílias o quanto antes para tentar encontrar uma solução, né, logo no início de quem está sofrendo esse tipo de comportamento. Então, gente, dando continuidade, prazer, meu nome é Felipe, certo? E eu queria fazer aqui mais alguns questionamentos em relação à prevenção, né, desse contexto e à intervenção. E aí, quais são as estratégias que vocês consideram mais eficazes para prevenir o bullying na escola? O que é mais eficaz para você? Qual é a estratégia que a gente pensa no momento e diz, não, essa é muito eficaz e a gente precisa fazer? Acompanhamento psicológico. Eu acho que com assistente social a gente consegue 100% ajudar esse adolescente. Certo. E vocês acreditam que trabalhar, por exemplo, as emoções, a empatia em sala de aula, ela ajuda a reduzir o bullying? Por quê? Traz à tona os temas que normalmente não são discutidos. Então, quando o profissional leva a importância de se discutir a empatia, né,
de entender o outro, aquela pessoa que é um possível agressor pode entender que a atitude dele pode prejudicar, pode machucar e pode até elevar, né, níveis de maior gravidade. E na opinião de vocês, o que é que poderia ser criado ou melhorado para enfrentar essa problemática? Eu acho projetos, né? Projetos para a gente poder trabalhar essas crianças. Para mim, a criança que faz bullying com o outro, porque ele é bastante retraído na família. Aconteceu algo muito grave para ele e ele vai fazer esse bullying com as outras crianças. Foi o que ele passou e ele vai transferir para outras crianças. Entendi. É verdade. Só para complementar, eu acho que a gente que acompanha esses jovens, a gente vê muito isso. Muitas vezes, aquele que foi vítima no passado acaba sendo o agressor no futuro. E, acredito eu, por falta de acompanhamento, de profissionais que entendam essa dinâmica e possam corrigir a rota, né? Então, nós estamos trabalhando com um adolescente agora que ele detesta a imagem de mulher, porque ele foi abandonado pela mãe. Ele foi criado só pelo pai, então ele detesta a imagem de mulher. Isso é muito difícil para você tirar isso dele. Com certeza. Então, quando ele chega perto de uma mulher, ele aproxima delas, ele começa a fazer bullying. Ele não faz bullying com o menino, mas com a menina ele faz bullying, sim. E ele já repassou pra gente. E simplesmente é porque a mãe dele abandonou ele tem a imagem da mulher muito difícil. Negativa, né? E aí, gente, para finalizar essa nossa entrevista, eu queria saber de vocês dois qual a opinião e o papel da escola na construção das relações respeitosas entre os adolescentes. Qual a importância da escola dentro desse contexto? É muito, eu acho que a gente precisa ter... nem sei de onde vai lá, começa aí, deixa eu ver. A gente entende que com o ensino integral, com o ensino em tempo integral, o aluno ele fica bem mais tempo, a carga horária do aluno em escola é maior. Então, de certa forma, essa influência, né, afeta diretamente. Então, assim, já que a escola ela tem esse tempo todo, qual é o impacto que ela traz? Então, por favor, Felipe, você pode repetir a pergunta? Só pra eu... Na sua opinião, qual é o papel da escola na construção de relações mais respeitosas entre os adolescentes? Bom, é discutir temas que outrora não são tão falados, né? Não são tão falados em casa, não são tão falados com os amigos, e a escola é esse lugar de aprendizado. Então a gente pode trazer e aproveitar e usar de várias ferramentas e ações para poder trazer leveza e falar de assuntos sérios como bullying e como prevenir o bullying. Sempre trazer profissionais, que vai poder sempre nos ajudar, né? Exato. A gente não pode esperar somente pelo professor. Nós, quanto professores de Baturité, temos visto isso. Né? Aqui em Baturité a gente tem visto bastante a importância que a Secretaria de Educação tem dado para profissionais, além de professor, assistentes sociais, psicólogos. Isso é muito importante no dia a dia da escola. É isso aí. Então, gente, para encerrar, eu gostaria primeiramente de parabenizar vocês por essa contribuição, essa pauta, né? Nós, enquanto estudantes, né, da UES, do curso de Pedagogia, nós temos uma admiração muito grande pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui no município. Em falar dessa temática é extremamente importante porque a gente sabe o que acontece, né? O bullying na escola, o cyberbullying, e aí vem todo um contexto familiar, social e educacional. E vocês vêm enfrentando isso com muita maestria e nós, assim, nos orgulhamos e nos espelhamos em vocês, que nós seremos futuros pedagogos, né? Então, muito obrigado por essa contribuição e parabéns mais uma vez. Obrigada. Obrigado. Fazer esse trabalho